Salve, salve Brasil, que bom encontrar você por aqui novamente. Seja bem-vindo ao canal Simplifica. Eu sou o professor Adilson Moreira e estou aqui hoje para trabalhar o tema Karl Marx e a história da exploração do homem, o trabalho em Marx. Essa aula, galera, é a segunda parte, a continuação da nossa aula sobre trabalho e sociedade, ok? Na primeira aula, que o link está aqui na descrição para você acompanhar, nós falamos sobre a concepção de trabalho, a sua origem ligada ao termo tripalho na Antiguidade Clássica. Falamos sobre o trabalho na Grécia Antiga, na Roma Antiga, na Idade Média e finalizamos a nossa primeira aula fazendo uma análise sobre a mudança no sentido do termo trabalho, de algo repugnante para algo que enobrece, para o que glorifica o homem na história. Falamos, inclusive, da participação do Estado, da igreja, dos empresários, da escola, nesse processo de transformação. Não te esquece de dar o teu apoio para o canal, Simplifica, te inscreve no canal, botãozinho vermelho aí embaixo, ó, dá o teu like, ok? Dá o teu joinha, apoia o canal e aí compartilha a aula com os amigos da escola, da faculdade, do cursinho, afetos e desafetos Brasil afora. Beleza? Eu sou o professor Adilson Moreira e vou ficar com você nesta videoaula. Galera, vamos começar então falando sobre Karl Marx e a história da exploração do homem, ok? Bom, Karl Marx é esse filósofo alemão que está aí, ó, para vocês. Ele fez uma análise aprofundada do sistema capitalista, das relações de trabalho, do acúmulo de capital. Ele viveu na Inglaterra, naquele contexto da pós-revolução industrial, e ele começou a perceber a sociedade que foi gerada a partir da Revolução Industrial. Uma sociedade desigual, acumuladora, onde a burguesia concentrava demais o poder. Ele percebeu o conflito da luta de classes, né, entre eles. Inclusive, uma das centralidades de sua análise é justamente essa luta de classe. Ele vai dizer: a história a história da humanidade é a história da luta de classe. Então vamos lá um pouquinho para as ideias de Karl Marx e essa nossa relação, essa nossa análise. Bom, para o Karl Marx, a divisão social do trabalho, ela acompanha o desenvolvimento das sociedades. O que é a divisão social do trabalho, galera? Bom, quando você pega a produção na Idade Média, lá na Idade Média, um artesão dominava toda a técnica de produção, tá? Tudo passava pela mão de um único trabalhador. Ele cortava, costurava, ele pregava, ele colava, ele preparava o produto final, tá bom? Todo o produto passava por ele, isso era comum. Isso aí, ele dominava tudo. Com o passar do tempo, o surgimento das manufaturas e o aceleramento da produção, nós tivemos, então, uma divisão de tarefas. Um corta, o outro costura, o outro cola e assim sucessivamente. Essa divisão de tarefas é chamada de divisão social do trabalho. Isso acelera a produção, aumenta a riqueza produzida e assim sucessivamente. Bom, Karl Marx analisa que, dependendo do grau de evolução da sociedade, olha aí, dependendo do estágio da sociedade e de acordo com o modo de produção na sociedade, você vai ter um modo, uma forma de divisão social do trabalho. Se ela é agrícola, é uma divisão social ainda, né, com base na sociedade agrícola, e assim sucessivamente, manufatureira, industrial e etc. Bom, essa complexidade da divisão social do trabalho leva à divisão em classes. E essa divisão em classes, para o Karl Marx, tem uma consideração. Ela, inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre a concepção de classe social para Marx. E uma das coisas importantes é o seguinte: nós usamos o conceito de classe social para nos referir muito a grupo, a classe dos professores, a classe dos estudantes, a classe dos militares, etc. Bom, para Karl Marx, classe social, ela leva em consideração principalmente o lugar na produção. Olha essa imagem interessante aí, ó. Essa pirâmide social, não é isso? De qualquer tempo. Olha lá, riqueza produzida na base da pirâmide, ok? Logo abaixo está aqueles que mandam na sociedade, o poder ideológico, seja ele religião, seja, né, qualquer um, está ali ao lado, tá bom?
a força militar logo abaixo, que é a base do poder, né? É o braço armado do Estado, uma elite beneficiada, e na base de tudo está o povo que trabalha, que sofre, que se dedica e que produz essa riqueza, tá bom? Então, essa concepção da sociedade aí, ela vai estar muito ligada, na visão do Karl Marx, é um cara que se baseia muito na ideia de conflito, né? Na dialética, na luta de classes, né? Essa luta de classes, ó, pautada principalmente aí na ideia de burguesia e operariado, tá? De um lado, os burgueses, do outro lado, o operariado. Então, essa dicotomia entre as classes é o que vai mover a sociedade capitalista na visão do Karl Marx, ou seja, os interesses das classes são antagônicos, tá bom? E é o sentido de que antagônicos só são opostos, mas necessários, ok? É praticamente como se um não vivesse sem o outro. Tem uma concepção do Karl Marx, das ideias de Karl Marx, que é interessante, que ele diz que o burguês ele precisa do operário tanto quanto o operário precisa do burguês, né? Ou seja, o capital por si só ele não se reproduz, ok? Ele precisa de trabalhadores para que essa força de trabalho ela possa movimentar esse capital, beleza? Bom, para o Karl Marx, galera, ele considera três elementos do processo produtivo, tá? Karl Marx vai colocar três concepções básicas. São elas: a força de trabalho, tá? Que é o quê? É o potencial humano, é aquilo que vai nos restar na história da humanidade. A única coisa que restou para a grande maioria da população é a força de trabalho. E aí nós vendemos a nossa força de trabalho. Você, se ainda não vendeu, você vai vender sua força de trabalho, hein? É aquilo que nós chamamos, fazemos um negocinho chamado de currículo, né? E esse currículo, ele contém lá nossas habilidades, e aí nós vamos e repassamos, entregamos em loja, damos em alguns lugares, etc., que é o nosso potencial humano para que o indivíduo pague. Bom, existe o objeto de trabalho, segundo elemento. O objeto de trabalho é aquilo que será modificado pela atividade humana. Eu sou contratado para transformar madeira em móveis, para transformar ferro em grades, para transformar tecido em roupa. Então, o objeto de trabalho é aquilo que vai ser modificado. E os meios de trabalho são os instrumentos utilizados para produzir, tá bom? Então, esses são os três elementos do processo produtivo para Karl Marx, que ele vai identificar. E essa força de trabalho, ela é extremamente necessária na sociedade em que nós vivemos atualmente. Aí nós chegamos no conceito fundamental para Karl Marx, é o conceito chamado de mais-valia. O Marx começou a analisar a sociedade capitalista de sua época, né? A sociedade industrial, então vigente, e ele começou a perceber que um grupo seleto de burgueses estava cada vez mais ricos, acumulando, e a grande massa estava pobre, paupérrima, ok? Alguns achavam que isso se dava quando o produto era vendido fora da produção, mas o Karl Marx vai dizer que isso não é bem assim. Para o Karl Marx, ele vai colocar ali que esse elemento ele é fundamental à compreensão, porque ele vai designar algumas ideias básicas. Então, mais-valia, na concepção dele, é o excedente de valor obtido pela exploração do trabalho, tá bom? Aquilo que o indivíduo faz além do seu tempo ou produz a mais é mais-valia. Bom, se não deu para entender ainda, fique tranquilo, eu estou aqui para te ajudar, ok? Eu estou preocupado mesmo é que você dê o like nesse vídeo, tá? E se ainda não é inscrito, te inscreve no canal, isso sim é mais-valia, ok? Galera, vamos lá então. A mais-valia vai ser a diferença entre a quantidade de trabalho necessário para produzir uma mercadoria e o que o trabalhador efetivamente recebe, tá? Em resumo, galera, a mais-valia é a diferença entre as horas trabalhadas e as horas pagas. Dá uma olhada nessa imagem do lado, ó. Essa imagem ela é emblemática sobre a questão da mais-valia, ok? Ela está muito legal para entender.
O saco maior, como está descrito lá, ó, é a riqueza produzida pelos operários. É a riqueza criada pelos trabalhadores. Você tem o patrão aí, ó, cartola, olha como está gordo o bichinho. E bonito, né? Que beleza, né? Ele é o patrão e ele está pagando o salário para o trabalhador, né? Dá para perceber, inclusive, a diferença de roupa, de indumentária, a situação. Olha a cara de tristeza do operário aí, ó, do trabalhador. Então, a mais-valia, ela reside mais ou menos nessa diferença entre a riqueza produzida e aquilo que o trabalhador ganha. É a diferença entre a quantidade de trabalho necessário para produzir uma mercadoria e o que o trabalhador efetivamente recebe. O trabalhador produz riqueza, galera. E o Marx queria saber, bom, se o trabalhador produz riqueza, por que que ele não se apropria dessa riqueza? Como é que o sistema capitalista foi atuando de uma tal forma que o cara produz riqueza, mas não é dono da riqueza produzida? Bom, aí tem uma charge para a gente identificar, ó, dá uma olhada na charge aí, né? Que ela identifica um pouco isso, ó. Mais depressa, rapaz. Esse é o Tavares, né? Sim, senhor. E esse é o Silva. Tavares é o dono de uma empresa de parafusos. Esses são os parafusos. Quem produz os parafusos é o Silva, ok? Diariamente, Silva trabalha 8 horas e ganha R$ 20. Numa análise simples, mostrará que Silva recebe R$ 2,50 a cada hora de trabalho. Tavares vende cada parafuso a 0,05 centavos. Logo, a cada 1.000 parafusos, ele fatura R$ 50. Opa, 2,50 é do Silva, tá? Ou seja, ele ganha sobre o trabalho do Silva aí algo em torno de R$ 47,50. E ele chega lá e diz: mais depressa, rapaz. Tavares nunca está satisfeito, né? Sim, senhor. Aí então, Karl Marx vem com a ideia. Isso aí é a tal da mais-valia, né? E aí ele diz assim: tá maluco, camarada? Quer acabar com o meu negócio, né? Ou seja, a lógica da mais-valia, ela ocorre dentro da produção. Ela não está fora da produção, tá? Na concepção do Karl Marx. E antes que você vá lá, faça o comentário, né? Me xingando, etc. Isso é uma teoria de Karl Marx. É uma do conteúdo de sociologia. Talvez seja por isso que eles queiram tirar a sociologia do nível básico, do nível médio, né? E etc. Banir a sociologia e a filosofia. Mas faz parte do conteúdo. Vamos lá, então, para essas concepções. Galera, existem dois tipos de mais-valia, tá bom? A chamada mais-valia absoluta e a mais-valia relativa, ok? Preste bem atenção nessa dica, viu? A mais-valia absoluta, quando você chegar na hora de uma prova, ela tem a ver com as horas de trabalho. As horas de trabalho aplicadas sobre aquele produto ou naquele ambiente, tá? Por exemplo, o indivíduo trabalha 16 horas por dia. O salário dele corresponde a 8 horas. Com 8 horas de trabalho, ele já pagou a matéria-prima, ele já pagou a energia, o salário, o aluguel, seja lá o que for. O custo da produção foi pago com 8 horas de trabalho. No entanto, ele trabalha 16, ele trabalha mais 8 horas. Nessas outras 8 horas trabalhadas, ele produziu riqueza, ele também produziu riqueza. Ou seja, essa riqueza não é dividida, essa riqueza é embolsada pelo capitalista. Ou como diz aí, ó, olha essa imagem aí embaixo, ó, que interessante, né? Essa imagem aí mostrando os burgueses capitalistas espremendo o trabalhador, né? Aí agora eu fiquei lembrando daquelas teorias dos coaches de produtividade, aumente, trabalhe mais, né? Desenvolva seu potencial, você pode mais, que é justamente para que o indivíduo ele produza mais, ele contribua mais com a empresa. Muitos empresários, muitos burgueses estão contratando coaches para aprimorar a sua produção nos dias de hoje. Aí você vai dizer, mas professor, mas pelo menos hoje em dia tem algum retorno. Isso é verdade.
tem trabalho existem meritocracias, premiações, eles mandam o melhor funcionário, coloca lá na parede, funcionário do mês, quando você vai lá no McDonald's, quando você vai, né, no Burger King, funcionário do mês, ele está todo sorridente, feliz, etc., porque ele produziu mais, ele ganhou mais, né, alguns centavos, e por isso ele é o funcionário do mês. Naquela época não era bem assim, era pressionar mesmo, castigos físicos, se for possível, ok? Era espremer o trabalhador para produzir mais. Então, você tem, na mais-valia absoluta, o ganho em cima das horas de trabalho. São 16 horas trabalhadas, ok? E apenas 8 horas pagas. Quando você passa para o outro modelo, a chamada mais-valia relativa, na mais-valia relativa, a palavra-chave aí é tecnologia. Você tem a incorporação da tecnologia no espaço da produção, tá? Ou seja, o aumento da riqueza, da produção de riqueza, se dá dentro do mesmo horário de produção. Vamos citar um exemplo. Vamos supor que alguém aí que está me assistindo trabalhe numa fábrica de fazer camisetas, tá? Uma máquina antiga. Na máquina antiga, você consegue produzir 20 camisetas por dia. Você ganha R$ 1.000 no mês e trabalha 8 horas diárias. Aí o patrão vai lá na Europa e traz de lá a melhor máquina que ele encontra, tá? Ele vai lá e vai encontrar a melhor máquina. Então traz a máquina top, top de linha, né? Ano 2022 já, lançamento, tal, tá à frente de tudo. Essa máquina faz bem mais rápido, é elétrica e etc. Então, o cara começa a produzir, ao invés de 20, ele começa a produzir 50 camisas por dia. No início, até ele fica feliz. Poxa, o patrão está investido em mim, o patrão muda o espaço, coloca ar-condicionado, uma televisão, sei lá, se vai distrair, se vai melhorar. Ele produz 50, põe mais, ele consegue fazer mais. As mesmas 8 horas, presta atenção, e ganhando os mesmos R$ 1.000. Ou seja, ele está produzindo mais riqueza, no entanto, ele ganha a mesma quantidade. Vejam só, meus caros alunos, isso é mais-valia relativa. Ele está ganhando muito mais e não está repassando para isso. Por isso, para o trabalhador, por isso, mais-valia é a diferença entre as horas trabalhadas e as horas pagas. Por isso, quando você vê um sindicato lá do ABC Paulista, né, do setor automotivo, eles dizem assim: olha, indústria, vocês geraram muito lucro nos últimos 10, 15 anos. Agora você tem um ano de prejuízo e você quer fechar, igual a Ford fez aqui no Brasil, né? Vamos negociar redução da jornada de trabalho de 8 para 6. Ou seja, hoje, em 6 horas, nós produzimos a mesma ou maior quantidade de vantagem do que era há 10 anos atrás, em 8 horas. Vejam só, né? Então, em vários espaços houve a modernização, escritórios, fábricas, qualquer lugar. Qualquer coisa que foi introduzida de tecnologia que melhora o trabalho, né? Melhora, às vezes aumenta a produtividade, mas isso não significa melhoria na qualidade de vida do trabalhador. É aí que reside a crítica marxista. Ou seja, salário é diferente de riqueza produzida. Você tem uma riqueza que ganha bilhões, uma empresa que ganha bilhões, e os seus operários ganham um salário mínimo, não se distribui. Mas os acionistas estão felizes, né? Os burgueses estão felizes justamente por conta disso. Olha o exemplo aí, ó. Horas trabalhadas, tá? Vamos associar. Mais-valia absoluta. Horas trabalhadas, está aqui. Você tem a fábrica, que é o exemplo disso, muita gente trabalhando e etc. Do outro lado, mais-valia relativa, tecnologia. Com a tecnologia, você começa a produzir mais. Aqui você já tem do outro lado, na outra figura, mais, digamos assim, mais tecnologia, menos gente, aumento da produtividade entre esses indivíduos. Olha outro exemplo aí, ó, a evolução da indústria, né? Só para você perceber, só para você pensar nesse elemento. Ah, iniciava com a mecanização, energia a vapor, energia hidráulica, produção em massa, linha de montagem, eletricidade, depois computador, automação e agora sistema físico e cibernética. É o que eles estão chamando agora de indústria
4.0, tá bom? Essa evolução aí contém muita mais-valia, ok? Essa evolução aí aumenta a acumulação de capitais, aumenta o ganho dos burgueses, ok? Aumenta o ganho das grandes corporações, mas, no entanto, não significa melhoria nas condições de vida do trabalhador. Daí porque algumas indústrias começaram a adotar medidas do tipo 13º salário, divisão dos lucros, premiação, festa de final de ano, uma série de coisas que é para tentar agradar o trabalhador, para que ele possa se sentir feliz, incorporado, né, nesse mundo do trabalho. Outra concepção do Karl Marx, galera, é a expropriação dos meios de produção. O que seria isso, galera? É o seguinte, vamos partir da Idade Média, como eu falei antes, em que o trabalhador ele era o artesão, ele era o dono da oficina, ele dominava toda a técnica de produção, ele tinha controle sobre o seu tempo, a hora que ele começava, a hora que ele parava, ok? O trabalho dele era uma arte, ele sabia fazer, ele dominava isso. Ele era dono de tudo, o trabalhador, tá bom? Na medida que a história foi avançando, grandes navegações, aumento da produção, a aceleração e etc., houve a divisão social do trabalho, nós já comentamos isso. Dentro da divisão social do trabalho, você teve uma especialização mais aprofundada nas indústrias, tá? Uso de máquinas e assim sucessivamente. O ser humano, ele vai perdendo a condição de dominar toda a técnica de produção. Com a divisão social do trabalho, ele domina apenas uma etapa da produção, né? No caso da Honda, em Manaus, por exemplo, ele vai apenas colocar um motor, passa a moto, coloca o motor, vem outra moto, coloca o motor. Ele se especializa nessa única tarefa, ok? Como ele não é mais dono, como era lá na Idade Média, nas oficinas, ele não é dono da oficina nem das ferramentas, só vai sobrar uma última coisa para esse trabalhador, que é esse ponto 2 aí, ó, a força de trabalho. Nós já falamos que é, no mundo capitalista, mercadoria. Força de trabalho é mercadoria no mundo capitalista. Portanto, qualifique sua mão de obra. Você, meu caro estudante, meu caro aluno, qualifique sua mão de obra, qualifique a sua força de trabalho. Quanto mais estudo, mais você ganha e melhor você vive, tá bom? Bom, nesse sentido, a burguesia se apropria do excedente da produção, que é aquilo que nós falamos lá na mais-valia, né? Você tira o custo da produção, dá para pagar tudo, salário, mão de obra, matéria-prima e aluguel, etc. Aqui, o além é o chamado excedente da produção, que é utilizado aí, né? Os burgueses vão se apropriar desse elemento. Bom, em troca da força de trabalho, esse trabalhador já recebeu um negocinho chamado salário, tá? Aí reside uma das grandes contradições. O aumento da produtividade não significa melhora na vida do trabalhador, tá? Que fique bem claro isso. O aumento da produtividade não significa melhora na vida do trabalhador. E aí, é justamente nesse processo que vai surgir o chamado processo de alienação da produção, tá? O que é a alienação da produção? É quando o trabalhador, em suma, em resumo, não se reconhece mais naquilo que ele produz, tá? O trabalhador não se reconhece mais. Porque quando era lá no primeiro estágio, nas oficinas, o cara fazia do início ao fim o produto, ele chegava no final e dizia, pô, esse produto aqui é meu, foi eu que fiz, ok? Um sapato, por exemplo, né? Uma cadeira. Ele tinha plena convicção, era uma extensão do trabalho dele. Ele tinha plena convicção que era a ação dele na natureza. Ele transformou aquilo. Beleza. Na medida que houve a divisão social do trabalho, cada um aplicando uma tarefa na produção, então os trabalhadores vão dizer assim, pô, esse produto aqui eu fiz uma parte, mas não fiz o todo. Ele não é meu. Isso é a alienação da produção, ok? O trabalhador não se reconhece mais naquilo que ele produz, ok? Que fique bem claro. Isso tem a ver com o quê? Com a desapropriação dos meios de produção, com a falta de controle sobre o processo produtivo, ou seja, ele não domina mais as técnicas de produção. Ele não domina mais toda a técnica, ele domina apenas uma tarefa, ok?
e a dificuldade de se apropriar das mercadorias. Olha essa charge que está aí do lado, que é uma das mais antigas do Brasil. Acho que é um dos primeiros Enems, mas nunca envelhece, do Frank e do Ernest. Ele está dizendo: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o final desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Que raios é que eu produzo há 30 anos, ok? Galera, não é que ele não saiba o que ele está produzindo, ele não se reconhece, ele abriu mão do produto final em prol do salário, ele já recebeu o salário X. Aí eu pergunto, será que essa história de salário mínimo fechado em carteira, ele foi realmente bom? Porque alguns ganham o mínimo do mínimo mesmo, produz muita riqueza, né? E não usufrui dessa riqueza. Imagine comigo um funcionário da Volks, lá em São Paulo, produzindo uma Amarok, por exemplo, né? Ele fez aquela Amarok vermelha linda, né? E etc. Ele chega no final, lá passa no almoxarifado e diz: me dá essa vermelha, eu vou levar ela para casa. Ela é minha, eu ajudei a fazer. Meia hora depois, a polícia está na casa dele, né? Ele pega a justa causa, ele está se apropriando de uma mercadoria que não é dele. Olha só. Então, o trabalhador não usufrui daquilo que ele produz. Ele tem que ralar muito para comprar aquela Amarok propriamente dita. Então, o mundo de hoje é assim. E tá aí, ó, o Karl Marx entregador aí, ó. Precarizados do mundo, correndo o risco de me repetir, univos, né? Ok? Fazendo um sarcasmo aí, uma crítica e assim sucessivamente. Ainda sobre alienação no trabalho, ó, a apropriação do objeto aparece como alienação a tal ponto que quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica dominado pelo seu próprio produto, o capital, né? Quero recomendar para vocês essa obra cinematográfica aqui, para quem não assistiu, que eu acho muito difícil. Se o teu professor não passou ainda Tempos Modernos do Charlie Chaplin, cobre dele nas redes sociais. Hashtag Tempos Modernos, hein? Nós queremos assistir, tá bom? Galera, muito obrigado por chegar até aqui. Na próxima aula, nós vamos analisar, é o vídeo 3 já, hein? Fica atento nessa maratona. Nós vamos analisar Max Weber e a ética do trabalho. Qual é a concepção deste pensador aqui, tá bom? Sobre a visão de trabalho e como o capitalismo se apropriou de uma ética que vinha da religião protestante. Até a próxima aula. Fica com Deus. Não se esquece, compartilha esse vídeo, dá teu like e se inscreve no canal. Eu, Adilson Moreira, vou me despedindo por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal!